Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Nós somos a X-Options, uma empresa de tecnologia que fornece robôs de investimento. Hoje eu vou falar com você e eu vou te mostrar, vou te apresentar e vamos juntos configurar o painel do robô Seller Max, robô que atua na corretora Derive na opção Match. A cada acerto nessa configuração, neste robô, o trader tem o payout, o ganho de 809% a cada vitória. É uma estratégia, uma opção muito arrojada, muito difícil de acerto. Operando manualmente, o trader tem apenas uma chance em 10 de acertar, porque ele precisa cravar o número, ele precisa cravar qual é o próximo número. Então, por meio da tecnologia, por meio das estatísticas, por meio dos padrões, por meio de tudo aquilo que nós já desenvolvemos, nós temos tido muito sucesso e temos alcançado aqui um nível interessantíssimo de acerto. Mas vamos à configuração do painel. De imediato você tem a possibilidade de escolher entre a conta virtual ou a conta real. Vamos fazer a apresentação aqui na conta virtual. Em seguida, o trader vai optar por um dos dois padrões, o padrão alfa e o padrão beta. Eu já falei um pouco sobre isso no vídeo onde eu apresentei o iMonitor. Quando você assistir lá, você vai entender tanto com relação aos padrões, com relação à forma que nós chegamos a identificar esses padrões. Nós vamos fazer esse ensaio aqui, essa apresentação, utilizando o padrão beta. Deseja operar de forma simulada? Aqui o robô te dá uma opção para você poder simular exatamente como seria na conta real. Na opção alfa se faz mais necessário, uma vez que a corretora em conta virtual só admite até 20 entradas por minuto. Na opção beta, uma vez que as entradas são mais lentas, os padrões são mais difíceis de serem encontrados, é um padrão mais difícil de ser encontrado, então não há necessidade de a gente colocar aqui a forma simulada. Então, não. Na opção alfa, na operação alfa, no padrão alfa, você pode fazer essa seleção para que ele rode exatamente como vai rodar na conta real. Aqui não há necessidade, no padrão beta não há necessidade. Vamos definir aqui os índices, nós poderíamos escolher um só, depende da predileção do trader, mas eu vou optar aqui por operar em todos os padrões simultaneamente. Ele vai fazer exatamente o mesmo padrão em todos os índices. Então aqui quando nós selecionamos, então ele já traz o iMonitor, o iMonitor já está se alimentando aqui dos dados da corretora. Ele está trazendo as 5.000 últimas cotações no padrão beta e aqui pronto, já está alimentado. Então, você que já assistiu o vídeo de apresentação do iMonitor, você sabe já o que está acontecendo aqui. Então, eu vou fazer uma definição aqui, uma configuração, lembrando que essa não é uma configuração, não é uma sugestão de operação, apenas para que você possa entender como funciona, como são as entradas, como acontece o processo, né? Como acontecem as operações do robô. Então eu vou escolher aqui a referência de início, para que ele entre mais vezes, sem definir muito, sem pensar muito agora em rentabilidade, mas só para que você que está assistindo esse vídeo possa entender como ele funciona, ok? Então eu vou entrar pelo início, ou seja, assim que o padrão beta já for sendo identificado aqui, os gatilhos forem acontecendo, ele já vai logo do início vai fazer as tentativas, ou seja, nós estamos aqui, entrando aqui nessa faixa aqui, logo do início. Então, opção inicial. Aqui eu posso definir um ponto de entrada. Eu quero entrar do zero, quero entrar logo no primeiro tick, eu já quero começar a tentar, então eu coloco o zero aqui, exemplo número 1. Zero entra no primeiro gatilho. Então, se eu quiser já tentar do primeiro, eu já coloco zero. O exemplo número 2, 5 entra no quinto gatilho após o início. Então fica aqui a critério do trader. O trader vai definir, vai escolher, vai decidir se ele quer entrar do zero, aonde ele quer entrar. Aí ele vai olhar aqui, né? O trader vai olhar, você vai poder olhar, vai pensar, vai olhar, vai analisar, você vê aqui as incidências maiores até o quinto, o décimo, você vai tomar a sua decisão. Se você quiser entrar já no primeiro gatilho,
você coloca 0. Se você quiser entrar a partir do 10º, você coloca 10 aqui, ele vai esperar que o índice tenha 10 gatilhos para só então fazer a entrada dele, ok? Eu vou colocar aqui o 0 para esse exercício, para ele entrar o máximo possível. Nessa próxima opção, nós podemos escolher o ponto de saída do índice. Isso aqui não são os martingales ainda, isso aqui é o ponto de saída do índice. Ou seja, se eu quero fazer, se eu acredito que até a 10ª, um exemplo, né? Se eu acredito que até a 10ª, o 10º gatilho aqui já tem resolvido bastante as operações, então eu coloco 10, ele vai entrar do 0 aqui, nessa configuração vai entrar do 0, e ele sairia após o 10º. E aí se eu coloco, por exemplo, 40 martingales, ele faria essa configuração aconteceria 4 vezes, seriam 4 oportunidades, ele entraria em 4 situações diferentes, em 4 índices diferentes. Se eu coloco 15, por exemplo, e eu estou com a configuração com 30 martingales, então ele faria isso 2 vezes, entraria no primeiro índice, tentaria 15 vezes até aqui, né? Que realmente nós vemos que a maioria das ocorrências se resolve até aqui. E depois ele tentaria no outro índice mais 15 vezes, então isso ocorre, tá? Agora, veja bem, preste atenção no que eu vou dizer a você, muito importante você entender isso aqui, porque por vezes você pode ver o número de entrada não chegando ao 15, não atingindo 15 números aqui, e pode achar que está tendo algum erro e não está. O que acontece é o seguinte, quando ele identifica o gatilho, né? Está disparando os gatilhos e identifica o padrão, quando o robô identifica o padrão após uma vitória, quando ele volta a procurar um outro índice, se eu configurei, por exemplo, aqui, vamos dizer que eu tenha configurado 15 de saída, vamos dizer que eu tenho agora aqui digitar 15 de saída, o que ele vai fazer? Agora, nesse momento aqui, olha, na fase atual, não tem nenhum no 0, agora por acaso chegou um primeiro no 0, mas não tinha nenhum no 0, então se ele tem uma vitória e ele olha para o iMonitor e não tem nenhum no 0, ele vai pegar o índice que tem um número menor, no caso aqui seria o R50, com 1 apenas, okay? E ele passaria a entrar nesse índice. Então, se a gente colocou a barreira de 15 e ele já entrou aqui com, por exemplo, um número menor que tinha aqui, por exemplo, foi 5, então ele só tem 10 números da onde ele entrou agora até a barreira que nós colocamos, porque ele vai olhar para cá. O robô vai olhar para esse número que nós configuramos. Nós queremos sair, por exemplo, no 15. Quero sair no 15. Então, ele entra pelo início, caso haja um índice aqui começando. Mas se não tiver um índice começando, ele vai entrar pelo índice que estiver menor aqui, para que você não perca as operações, né? O que, na verdade, é muito bom, porque se ele entra por aqui, por exemplo, por esse número 3, já houveram 3 incidências do gatilho que não trouxe o padrão. Então são 3 martingales a menos que serão feitos. Você, na verdade, economiza quando o robô faz isso, ok? Você pode ouvir novamente, caso você não tenha compreendido, para não repetir, não tomar muito tempo daqueles que já entenderam. Bom, então aqui eu vou colocar um número aqui, vou colocar aqui, por exemplo, 15. Então ele vai sair até aqui, tá? Então ele vai operar até aqui, vai pegar os seus números, de todos esses números aqui, apenas só há um número superior, né? Então ele vai sair aqui, exatamente aqui, ele vai sair. Deseja configurar uma segunda estratégia? O robô Celer Max te dá essa opção, essa possibilidade de você configurar uma segunda estratégia. Eu quero entrar pelo início, mas eu também acho bom entrar pela máxima, 10 depois da máxima, por exemplo, quando a máxima se expandir 10 números acima, né, que não é tão rápido, mas acontece. Então, o trader aqui tem a possibilidade de fazer 2 configurações, tá? Sejam elas quais forem, mas eu não vou fazer para esse momento não. Então, deseja fazer? Não, ok? O valor de entradas, eu vou colocar aqui o valor mínimo de 35 centavos. A quantidade de martingales, eu vou colocar aqui 35 martingales, ou seja, eu estou colocando 3 rodadas aqui, apenas como ilustração eu estou fazendo isso, tá? Repito que não é uma sugestão de configuração, apenas para que você possa entender como funciona, mas é importante eu sempre destacar isso. Percentual dos martingales, quanto ele vai precisar nas dobras, quando ele perder, qual vai ser o valor que vai ser incrementado para que ele possa ter lucro, né? Para que ele não fique com prejuízo.
O mínimo é o 13, então eu vou botar o valor mínimo, tá? Para a gente poder acompanhar como seria. Aqui, os martingueiros eles podem ser incrementados, eles podem receber esse incremento de percentual até, no caso, como nessa operação, a match na derive, o payout é muito alto, de 809%, existe a possibilidade de você só incrementar a partir do 8º. Dá para fazer esses primeiros martinguinhos sem o incremento desse percentual. Fica mais econômico, contudo, obviamente, quanto menos você aplica percentual de martingueiro nos martingueiros, menor será o seu lucro, lógico. Contudo, há essa possibilidade. Para bancas menores, para quem tem menos recursos, é melhor realmente começar do 8º, porque ele fará os primeiros martingueiros todos sem incrementar, porque não há necessidade disso. Faz-se com incremento quem tem um pouco mais de recursos, né? Quem é mais conservador ou está precisando ser mais econômico nesse momento, vai configurar aqui com o número 8. Eu vou configurar com o número 8 para ficarmos bem conservadores, uma banca bem econômica. Deseja insistir no mesmo índice durante os martingales? Se você colocar sim, na hora que ele fizer a entrada, ele não sai do índice. Ele vai ficar nesse índice até concluir a operação. E se você colocar não, caso ele ache o padrão em 2 índices, ele vai entrar nos 2 índices, você perde um pouquinho do controle, né? Mas se você tem um pouquinho mais de recursos, se a sua banca é um pouco maior, então você pode selecionar e optar por não. Mas caso você queira ter controle, dominar a operação, ou caso a sua banca seja menor, né, você seja uma banca mais reduzida, é importante você colocar sim. Eu quero que ele faça tudo num índice só e depois que ele encerrar, ele parte para outro. Ok? Então vamos colocar aqui somente em um índice.